Oi, gente, e aí, como vocês estão? Espero que bem. Bom, dessa vez eu não me demorei muito, hein? Espero concluir a gravação dos vídeos deste capítulo dentro de uma semana e ir soltando os vídeos aos poucos para vocês irem refletindo sobre isso, né? Sobre essa revolução humanista. Mas se você está chegando agora, não viu nenhum vídeo, está caindo de paraquedas e não sabe nem quem sou eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual é essa daqui, ó. Homo Deus, uma breve história do amanhã, de Yuval Noah Harari. Esse livro já vem me consumindo, gente, há mais de 2 anos, para falar a verdade para vocês, né? Porque tem 1 ano e meio que eu não gravava os vídeos, fora quase 1 ano que a gente já vinha trabalhando nele até o capítulo 6. Mas agora, se tudo correr bem, com muita fé em Deus, no meu caso, né? Porque aí a fé é de cada um, nós vamos concluir essa leitura este ano. Então, seguimos, continuemos. Na parte 1, a gente falou sobre os sentimentos. Na parte 2, o autor ele vai trazer uma reflexão de como que a gente constrói o conhecimento a partir desses sentimentos. Então, ele já começa a primeira frase aqui da continuação dessa leitura. Como toda outra fonte de autoridade, os sentimentos também têm as suas falhas. Então, o que eu sinto não necessariamente, né, vai refletir de forma positiva, pensando numa sociedade, pensando no bem comum. Porque, por mais que no humanismo eles falem, né, que você tem que olhar para dentro, pensar em você, a gente vive numa sociedade, a gente vive numa comunidade, a gente divide esse planeta com outros 8 bilhões de pessoas. E aí, como que a gente faz isso? Então, nessa parte 2, ele vai falar, quer dizer, o capítulo é um só, tá, gente? A parte 2 que eu dividi, ele vai falar sobre como a gente constrói conhecimento. Então, como a gente construiu o conhecimento lá na Europa medieval, como a gente construiu o conhecimento na Revolução Científica e como a gente vem construindo o conhecimento nos dias de hoje. Então, a fórmula de construção de conhecimento na Europa medieval era: conhecimento é igual a escrituras versus lógica. Então, aconteceu qualquer coisa, eu vou lá nas escrituras, vejo o que tem lá, raciocínio logicamente e aplico na minha vida. Na Revolução Científica, o conhecimento ele vai ser construído a partir de dados empíricos versus matemática. Então, vou pegar os dados do que está acontecendo, vou usar uma fórmula matemática para tirar ali uma média, uma média dos dados e falar, ó, isso aqui é o que se aplica para essa situação. E, por último, e é o que está acontecendo agora, mas eu vou até ler um trechinho aqui para vocês, que ele reflete, né, antes de chegar aqui na terceira equação de construção de conhecimento a partir dos sentimentos, ele vai falar: os sábios medievais podiam determinar com certeza que é errado matar ou roubar, e que o propósito de vida humana consiste em fazer a vontade de Deus, porque assim diziam as escrituras. Os cientistas não são capazes de chegar a tais juízos éticos. Lembra, a gente refletiu sobre isso no capítulo 5, lá no Estranho Casal, lá o casamento da ciência com a religião. Lá a gente fala bastante sobre essas questões da ciência e da ética, né, que é a religião que vai trazer esse peso ético. Nenhuma quantidade de dados e nenhum artifício matemático pode provar que é errado assassinar. Mas as sociedades humanas não são capazes de sobreviver sem esses juízos de valor. Então, é isso que vai trazer lá no capítulo 5, né, o Estranho Casal, essa aliança entre a religião e a ciência, porque a gente precisa, né, de entender isso. Lá naquele capítulo a gente discutia, quando o cientista ele vai estudar um corpo, é só um corpo. Mas a religião vai falar que é um ser humano. Então, ele está vivo, ele está morto, como ele foi morto, o que aconteceu. Então, essas reflexões, elas partem de conceitos éticos. A ciência não, ela só analisa dados. E aí, continuando, contudo, o humanismo ofereceu uma alternativa. À medida que os humanos adquiriam confiança em si mesmos,
em si mesmos, uma nova fórmula para alcançar o conhecimento ético se revelava. Agora, a terceira fórmula. Conhecimento é igual a experiências versus sensibilidade. Na prática, isso significa que estamos em busca de conhecimento quando passamos anos reunindo experiências e aguçando nossa sensibilidade de modo a compreender corretamente essas experiências. Então, eu construo conhecimento a partir daquilo que eu vivo e da sensibilidade que eu desenvolvo a partir daquilo que eu vivo. Ele traz um exemplo do chá. Então, ele fala, você vai provar um chá. Na primeira vez que você toma aquele chá, não tem um sabor assim específico e tal. Mas à medida que você vai provando o sabor, você vai tirando o açúcar, vai deixando mais o sabor da planta. E aí você vai conhecendo outros tipos de chá e vendo tipos de plantas. E aí você vai apurando a sua sensibilidade e seu conhecimento a partir das suas experiências sobre um chá. E assim sobre qualquer outro item da sua vida. E aí vou ler mais um trecho para vocês, né? E o que é sensibilidade? São duas coisas. Primeiro, prestar atenção às minhas sensações, emoções e pensamentos. E segundo, permitir que essas sensações, emoções e pensamentos exerçam influência sobre mim. Evidentemente, não devo permitir que qualquer brisa passageira me carregue com ela. Mas devo estar aberto a novas experiências e permitir que elas mudem minhas opiniões, meu comportamento e até mesmo a minha personalidade. Então, a sensibilidade ela vai nos abrir horizontes, mas ao mesmo tempo a gente também não pode ser uma folha ao vento que vai para qualquer lado que essa sensibilidade nos leve. E aí ele apura mais um pouco aqui o conceito. A sensibilidade não é uma aptidão abstrata que eu possa desenvolver lendo livros ou ouvindo palestras. É uma aptidão prática, que só pode amadurecer e se consolidar quando aplicada na prática. Então, ó, nós estamos aqui, né? Eu estou lendo um livro, estou conversando com vocês, mas a sua sensibilidade ela não vai ser apurada a partir dessa leitura ou a partir dessa nossa conversa. Ela vai ser apurada a partir da sua prática sobre isso. Então, se a gente está falando sobre o humanismo e sobre como ser humano, como que essa minha sensibilidade ela vai ser apurada? A partir das minhas ações. Então, no dia a dia, quando eu estou caminhando pela rua, eu sou uma pessoa gentil? Quando eu estou dirigindo, eu dou passagem para a pessoa que precisa entrar na rua, à esquerda ou à direita, dependendo da direção que eu estiver vindo. Eu trato as pessoas com cordialidade, ou eu sou mal educada, dependendo de se eu estiver num dia bom ou num dia ruim. Então, isso que vai desenvolver a minha sensibilidade, é isso que vai apurar as minhas experiências. Então, se eu procuro ser uma pessoa gentil, e aí eu começo a ver que o mundo vai se tornando mais gentil. Agora, se eu sou uma pessoa hostil, eu começo a ver o mundo mais hostil. Porque a forma como a gente regula as nossas lentes, isso não sou eu que estou dizendo, tá, gente? São estudos que falam. Torna mais visível aquilo que você foca. Então, se eu acho que o mundo é gentil, eu vou começar a ver ações gentis. Se eu acho que o mundo é hostil, eu vou começar a ver mais ações hostis. Mas é por quê? Porque é onde eu estou focando o meu olhar. Existem as duas coisas no mundo. Existem pessoas gentis e existem pessoas hostis. Jamais vocês vão me ver aqui negando a realidade de que há o mal no mundo além do bem. Mas como que eu vou aguçar essa minha sensibilidade para agir de uma forma melhor neste mundo, né? Isso é uma reflexão minha a partir dessa leitura. Mas aí, ok, então estamos aqui vivendo a nossa experiência no mundo, pensando nessas coisas de ser gentil, de ser hostil, mas o tal do mercado, do livre mercado, ele não está isento disso, ele não está querendo que você seja esse alecrim dourado feliz no campo, né? Ele está atento a isso, então ele vai trazer coisas para nós que vai aguçar essas nossas experiências, né? Eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês. Mas o mundo moderno também é um extravagante supermercado. Nenhuma cultura na história jamais deu tanta importância aos sentimentos, desejos e experiências humanos.
A visão humanística da vida como uma sequência de experiências tornou-se o mito que fundamenta numerosas indústrias modernas, do turismo à arte. Agentes de viagem, chefes de restaurante não nos vendem passagens aéreas, hotéis ou jantares elegantes. Eles nos vendem experiências inovadoras. Pegaram o negócio? Então, a gente tem essa margem, né, de abertura, de desenvolver a nossa sensibilidade, mas para onde essa nossa sensibilidade está sendo direcionada? Recentemente eu descobri um termo, eu nem sei se eu já falei aqui para vocês em outros vídeos, mas chama fetiche do capitalismo, né? Então tem todas essas experiências, então às vezes você vai num restaurante caríssimo, paga um valor absurdo para degustar lá uma comida que nem é tão espetacular assim, mas tem uma marca, tem um nome, tem um chefe de cozinha, né, que traz tudo isso. Ou você vai fazer uma viagem para um lugar incrível e aí também tem todo esse marketing em volta desse lugar e você precisa, né, tem aquelas coisas lá, você não pode morrer sem viver, né, sem viver isso, sem conhecer esse lugar, sem fazer tal experiência. Mas será mesmo, gente? Né? Será que a gente tem que fazer tantas coisas? Eu falo isso e eu reflito isso já há um tempo, porque eu tive uma época que eu fiz algumas viagens, fui a alguns lugares da moda, digamos assim, e realmente eles eram lindos, a experiência era incrível, mas ao mesmo tempo tinha aquela loucura de um monte de gente querendo fotografar e virava aquele acúmulo, e vai logo e tira foto e não sei o quê. E aí a experiência, a sensibilidade acabava se perdendo, né, nesse foco de, ai meu Deus, preciso postar no Instagram que eu estive neste lugar. Então virava uma coisa meio angustiante, né, que é o que a gente fala um pouco lá no capítulo anterior, na aliança da vida moderna, né. A gente tem mais poder, a gente, né, no caso é o poder aquisitivo, então a gente pode viajar, a gente pode descobrir outros lugares, a gente não está mais preso lá como na Europa medieval, nossa pequena vila, nossa pequena realidade. Mas até que ponto isso é bom ou ruim, né? Aí fica aí uma questão aí pra gente refletir. E aí eu continuo lendo mais um trechinho aqui para vocês. O foco humanista em sentimentos e experiências, não em feitos, transformou a arte. Ixi, não vou conseguir pronunciar esse nome, gente. Mas desculpa. Dostoiévski, Dickens e Zola pouco se importaram com cavaleiros corajosos e sua bravura. Sua escrita se centrava no que sentiam pessoas e donas de casa comuns. Wordsworth. Acho que é o primeiro artista aqui. Então, lá na Europa medieval, né, a gente vai ter a supervalorização dos heróis. Então, o autor aqui mais para frente, ele vai falar sobre as guerras, né? Então, de como era glorioso você morrer na guerra, porque você estava honrando aquilo que você estava defendendo. E aí, nessa reflexão humanista, volta para as pessoas comuns, volta para as donas de casa, como que essa vida cotidiana é atravessada por elas. E aí eu assisti, na semana passada, é recente esse vídeo, eu vou ver se eu coloco aqui para vocês na descrição. É um vídeo da professora Lucilena Galvão, que vocês sabem que é uma filósofa que eu gosto bastante, já citei ela em vários outros vídeos, e ela está fazendo uma reflexão sobre um filme chamado Dias Perfeitos. E aí esses dias perfeitos é uma pessoa de meia idade, um homem de meia idade, que ele lava banheiros. Mas ao mesmo tempo que ele faz essa coisa que para nós pode parecer tão simples, ele faz com tamanha maestria, segundo ela, porque eu não assisti ainda esse filme, fiquei até curiosa, mas como se aquilo fosse o melhor que ele pudesse fazer. E né? Porque sempre, qualquer função que você esteja, o ideal, pelo menos, né? A gente sabe que entre o ideal e o real existe uma distância gigante.
Mas o ideal é que sempre, qualquer função que você esteja fazendo, você pense, isso aqui é o mais importante para eu fazer neste momento. Então, seja desde varrer ruas, ou de ensinar como eu faço, ou de ser um médico, ou de ser um político, aquela ação que eu estiver fazendo, ela tem que ser o melhor possível. E isso atravessa a arte, e isso atravessa as atividades humanas. Aí eu vou ler mais um trechinho para vocês, para a gente continuar. Hoje pensamos nos cavaleiros medievais como brutos insensíveis. Se vivessem entre nós os enviaríamos a um terapeuta que pudesse ajudá-los a entrar em contato com seus próprios sentimentos. É isso que faz o homem de lá em O Mágico de Oz. Ele percorre a estrada de tijolos amarelos na companhia de Dorothy e seus amigos, na esperança de que quando chegar a Oz, o grande mágico lhe dê um coração. O espantalho quer um cérebro e o leão quer coragem. No final de sua jornada, eles descobrem que o grande mágico é um charlatão e não é capaz de lhe dar nada disso, mas descobrem algo muito mais importante, que tudo o que eles querem já existe dentro deles. Não necessitam de uma espécie de mágico com atribuições divinas para adquirirem sensibilidade, sabedoria ou bravura. Precisam apenas seguir a estrada de tijolos amarelos e se abrir às quaisquer experiências que encontrarem pelo caminho. Então, a grande questão é que a gente constrói o nosso conhecimento na nossa jornada, né? No nosso caminho, mais do que o ponto de chegada. Isso são várias reflexões, tá? Até meio clichê que vocês vão ver por aí. É a jornada, não é? Às vezes você vai fazer uma trilha, você vai escalar uma montanha, e aí você sobe, aí você chega lá em cima e... Chegou. E agora? O que eu faço? Né? Desço de volta? Contemplo? Então, às vezes não, né? O sentido está mais no caminhar, no agir, do que num ponto de chegada específico. Enquanto humanos, a gente está sempre nesse percurso, né, de descobertas. Então, aquilo que hoje faz sentido para mim, de repente não vai mais fazer sentido daqui a um tempo. Peraí, gente, que eu tô aqui meio que folheando porque perdi a página do que eu ia concluir para vocês, mas não, já achei, é isso mesmo. Então, a questão ela tá na jornada. Então, ele vai refletir sobre as guerras, sobre os soldados. Ele traz aqui um pouquinho à frente, mas eu não destaquei nenhuma parte para ler para vocês. Mas como que isso é atravessado, né? Como que as guerras antigamente era uma questão de honra e glória, e como que os soldados hoje transpassam os seus sentimentos, os seus sofrimentos. E como os veteranos de guerra, hoje em dia, né, nós temos, né, porque a gente tem muitas guerras ainda, né, infelizmente, embora não sei se vocês lembram, mas bem no início desse livro, lá na Nova Agenda Humana, ele fala, né, que as questões da guerra, da fome, das doenças já estariam resolvidas, mas não estão. Então a gente ainda tem guerra, ainda tem fome, ainda tem doença, mas traz esse olhar humano. Então tem um filme que fez bastante sucesso recentemente lá, Nada de Novo no Front, que vai trazer isso. E aí ele cita alguns outros filmes de guerra que mostram o olhar do soldado, aquele soldado que chega lá ingênuo, achando que está defendendo o próprio país, e aí ele vê aquela tamanha violência. E eu assisti esse filme, né, Nada de Novo no Front, que relata sobre a Primeira Guerra Mundial, e aí tantas e tantas pessoas morreram, e tinha um horário marcado para acabar a guerra, tinha um determinado momento. Então, as pessoas que decidem sobre a guerra não são as pessoas que vão para a guerra, não são as pessoas que morrem naquela guerra. Então, isso é muito, pelo menos no meu ponto de vista, muito doloroso de imaginar, né? De que algumas pessoas decidem iniciar uma guerra, e nós temos várias guerras aí vigentes, mas elas mesmas não estão envolvidas, então muitos inocentes morrem ali, né? Então essa é a nossa experiência atual aqui, concluindo essa segunda parte. Então, como tudo isso nos atravessa e como eu escolho, como eu posso, né, partindo de uma visão humanista, escolher viver a minha vida, né, a partir das minhas experiências e dos meus sentimentos, mesmo sabendo que tem todo esse terror à nossa volta.
Então, vejo vocês em breve na parte 3. Até lá!